Paz do Senhor Jesus seja nessa casa, irmãos. Hoje, a palavra de Deus era, é e será. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará antes que se cumpra tudo que está escrito. Em Deuteronômio, o livro da lei, né? Deuteronômio 8, de 1 em frente, fala: para que o povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus diz assim: todos os mandamentos que hoje te ordeno guardareis para o fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entrareis e possuais a terra que o Senhor jurou aos teus pais dar. E te lembrarás em todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, sede, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem seus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus, pela palavra de Deus viverá o homem. Nunca se envelheceu suas vestes sobre ti, e nem inchou o teu pé nesses 40 anos, pois confessa no teu coração que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Seguindo mais em frente, lá em Hebreus, Hebreus 11, do 22 em frente, fala assim, Hebreus 11, 22. Pela fé José, próximo à morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram os mandamentos do rei Faraó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha do Faraó, que ia virar um faraó, escolhendo antes ser maltratados com o povo de Deus, do que por pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas os vitupérios de Cristo do que os tesouros do Egito. Porque tinha em vista a recompensa, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, que para o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram pelo mar vermelho, como por uma terra seca, e que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Falar-lhe-ás o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jetifé, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca dos leões, apagaram a força do fogo, escapando do fio da espada, que da fraqueza tiraram força na batalha, se esforçaram, puseram em fogo os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias, prisões,
foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andavam vestidos de peles de cabras e ovelhas, e desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelos desertos, pelos montes e pelas covas das cavernas, e todas estas tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, prometendo Deus alguma coisa melhor e nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então a palavra de Deus fala, desde o princípio da criação, Deus sempre provou a humanidade, provou Adão e Eva, e eles foram reprovados. E assim fala, 1000 caminhos levam ao inferno, o único caminho que leva ao céu é Jesus, o caminho amargo. Para cada ser humano tem um nome de Deus. Eles inventaram e lhe deram um nome para cada ser humano, de ouro, de prata, de madeira, de ferro, de barro, com respeito aos seus deuses, irmãos, com respeito aos seus deuses. Mohamed, Moisés, Alá, ninguém pode salvar. Aparecida não salva, Maria não salva, João não salva. Só tem um que é a porta estreita, Jesus, o Salvador, que nasceu, filho de Deus, morreu, crucificado, ressuscitou. Nenhum desses que vocês mencionam, esses deuses inventados por homens, salvam, nenhum. Somente Jesus, o Senhor e Salvador. Todas as cores, sabores, o inimigo oferta para cada pessoa um Deus, lhe oferece delícias, que outros somente Jesus, o sabor amargo que salva. Eles nomeiam os seus deuses, sempre quer novidade o ser humano, eles querem comidas diferentes, mulheres diferentes, sabores diferentes, deuses diferentes, campanhas da igreja diferentes, sempre novidade. E o velho Deus, que era e será, que nunca muda, esse eles não aceitam mais. É campanhas, perfumes diferentes. Enfim, o ser humano sempre quer novidade. Por isso o diabo, sabendo disso, lançou novidade de novos deuses, novas palavras, novos evangelhos. Enfim, ele constantemente semeia no coração do homem a mentira que ele semeou no coração de Adão e Eva. E eles acataram a mentira. Até hoje, se eu minto para vocês, falando uma verdade, uma mentira doce, vocês não vão... Uma mentira doce, vocês não vão recusar, vocês vão querer a mentira doce. Mas como eu digo, uma verdade amarga, vocês não querem aceitar. Mas Deus provou o ser humano desde o Éden, e prova agora. Satanás como um Deus enganador, apoiado por Deus. Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira, porque recusaram a verdade de Cristo para se salvar, terão que crer na mentira para se perder. Está provado pela Bíblia, 2 Tessalonicenses 2:11, por ali fala. O próprio Deus, o povo queria o bezerro de ouro. Arão, altíssimo sacerdote santo, fez o bezerro de ouro para eles. Eles queriam Barrabás, teve um Barrabás para ele. Jesus deu a santa ceia para Judas e batizou ele no espírito satânico. Descendo com ele um bocado molhado, desceu também Satanás. Jesus disse, o que tiver de fazer, vai e faz depressa. Você pensa que Deus vai contra você que quiser aceitar Satanás? Se você quiser fugir de Jesus, é fácil. Mas se você quiser fugir do diabo, você não consegue não. Só Jesus para libertar de Satanás. Todos os caminhos levam ao inferno. Só um caminho estreito, amargo, difícil, que ninguém quer, é o que leva aos céus. Isso é desde o princípio.
E até hoje é assim. Se essa igreja moderna oferece campanha de prosperidade e riqueza, todo mundo gosta de dinheiro. Moisés ofertaram a ele ser rei do Egito, ele não aceitou. Ele aceitou ser escravo junto com o servo de Cristo e não o rei do Egito. E a humanidade, Satanás ofereceu para Jesus, dizendo: toda a riqueza da terra te darei, se de joelho me adorares. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás somente o Senhor o teu Deus, somente a Ele unicamente servirás. A humanidade fala para o demônio: dá a oferta de Cristo para nós, as riquezas, a coroa de glória, mas Deus oferece a Cristo coroa de espinho. E o Filho de Deus escolheu o caminho do espinho, caminho do sofrimento, caminho de angústia. Esses caminhos que os verdadeiros cristãos, que não servos de milagre, escolhem o caminho da morte para servir um homem. E a Cristo, por sofrer um pouquinho, o caminho da vida ninguém quer seguir. Seguindo essa palavra, Deus me avisa de que essas mensagens vão ser lidas até, mas não serão aceitas. É que nem o Supremo Tribunal, eles vão colocar uma lei que prende os traficantes, prende os bandidos, prende os políticos ladrões. Não, eles puseram uma lei que solta o bandido, solta os ladrões. Eles forjam uma lei para favorecer a eles. É assim a humanidade inteira, irmão. Ninguém jamais fará uma lei para se autoprejudicar. A Constituição Nacional diz: ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, o nosso Supremo Tribunal do Brasil é um grupo de ladrões. Lá tinha 5 honestos e 6 ladrões. Os ladrões ganharam. O mal sempre vence, irmão. O mal sempre vence. Desde o Éden, o mal venceu. Somente os fiéis a Jesus que vence Satanás. Que as obras do diabo foram desfeitas das suas vidas. Mas é um caminho amargo, uma porta estreita. Desde o princípio foi assim. E será até o dia da nossa redenção nos céus. Caminho difícil para seguir o Cristo. E Deus prova aqueles que amam. Ele prova com sofrimento, angústia e dor. Você leu o que diz em Deuteronômio? Essa é a verdade. É hoje, por muita tribulação, convém entrar no reino dos céus. Cristo Jesus lhe dá o Espírito se você tiver os mesmos pensamentos que Cristo teve. Quando Cristo foi batizado no Espírito Santo, não rezou em língua estranha. Paulo não orou em língua estranha. Quem é batizado no Espírito Santo chora de arrependimento. Não fica lá orando em língua estranha. Tudo que é estranho não presta, irmão. Deus estranho, mulher estranha, fogo estranho. Tudo fala estranha não é de Deus. Mas glória a Jesus, porque me deu sabedoria. O espírito de sabedoria. Não como Salomão, que desejou a riqueza, 700 mulheres, 300 amantes, fazia negociatas com os egípcios para enriquecer. Fez 4 ídolos para ofertar dentro da casa de Deus: Quemos, Astaró, Milque e Moloque. Esses 4 demônios Salomão fez em homenagem a esse demônio chamado Salomão. Fizeram um templo da perdição lá. E dá muito dinheiro lá. Glória a Jesus. A verdade amarga sempre seja dita. Aqui está o soldado de Cristo, que não tem medo de morrer por Jesus e nem de falar a verdade amarga, que me dá muito prejuízo aqui na terra, mas me dá a glória celestial. Louvado seja Deus.